Olá, bem-vindos ao podcast da nossa conta. Ao meu lado, o presidente da Associação Comercial, escritor, advogado e também empresário, Paulo Cavalcante. E hoje nós temos aqui uma mulher, né, Paulo? Olha Muito que orgulho, prestígio da gente, uma mulher baiana. mais Que importante. orgulho maior ainda, ela que é gerente do Hub ODS da Rede Brasil do Pacto Global da ONU, Renata Franco. É um enorme prazer tê-la aqui. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente na nossa casa bicentenária, Associação Comercial da Bahia. Bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço, né, aos anfitriões aí, Paulo. Muito obrigada por essa oportunidade, né, por essa aula que eu tive hoje de história, estando nesse lugar, não só, né, olhando ao redor do que nos cerca aqui nesse momento, mas também das suas palavras, né, tudo que você trouxe. Obrigada aí por essa oportunidade. Obrigada, Fernanda. Valeu, quem agradece somos nós, né? A associação fica honrada em receber você aqui, isso é muito bom para a gente fica muito feliz com isso, né? Oportunidade, você esteve aqui já conhecendo, as pessoas já viram o seu perfil, né? Das relações públicas, o Nelsinho aqui já foi falando, olha ela aqui, ao vivo, querendo tirar mais de 2.000 fotos dela, é legal, né? A gente se empolgou aqui, né? A gente está aqui também, a oportunidade de falar do livro, que eu já fiz questão de deixar para dar aqui na vista de vocês, só para a gente poder ficar tranquilo, mostrar que é da nossa conta, já Registrar falou esse sobre momento, isso, né, Paulo? registrar só o momento. E é isso aí, a gente vai ter oportunidade. Eu acho que a Associação, a Bicentenária Associação Comercial da Bahia, ela, há 10 anos atrás, assinou, né? Como consignatária do Pacto Global. E a gente está aí. Temos que conversar, tem essa oportunidade, esse privilégio espetacular de estarmos com você aqui. E vamos aproveitar esse bate-papo descontraído, tranquilo, né? E trazendo informações para nossos associados e para todos do Brasil, para entender um pouquinho dessa importância que tem o Pacto Global. E o interessante, Paulo, porque para a gente, né, para nós que somos baianos, é de extrema importância ver uma representante do nosso estado defendendo essa causa de forma tão responsável como você, Renata. Então, muito obrigada. E eu gostaria já de entrar na questão, primeiro você explicar para a gente o que é o Hub, né, para o nosso telespectador, quem está nos escutando, saber direitinho o que é e o que é o Pacto Global. Que a gente sabe que o Pacto Global ele foi iniciado em 2000 por Kofi Annan, né, da ONU, mas para as pessoas entenderem, porque quando se fala em global e sustentabilidade, as pessoas associam muito apenas a questões climáticas, mas é muito além disso. Eu gostaria que você explicasse para a gente. Então, o Hub ODS, né, primeiro comentário aí seu sobre trazendo essa cadência aí, o Hub ODS é uma iniciativa, né, que foi criada pelo Pacto Global para a gente poder engajar as empresas regionalmente, né, sair um pouco desse eixo sudeste que existe hoje de engajamento, né, das empresas, porque a gente sabe, principalmente São Paulo, então a maior concentração das empresas está nesse estado, né, e a gente hoje tem dentro do pacto 1.025 empresas que fazem parte desse pacto em São Paulo. Hoje, a Rede Brasil já temos mais de 2.000 empresas, né, que participam do pacto, das iniciativas do pacto, e essa concentração maior está ali nesse eixo, né, de Rio, São Paulo, principalmente São Paulo. Então, o Hub ele vem com uma iniciativa, né, de percepção também do tamanho do Estado, para que a gente alcance essas empresas em qualquer lugar do Brasil. Então, o pacto vem, né, em 2000 ali, com a iniciativa do próprio secretário-geral das Nações Unidas, o Kofi Annan, que ele propõe, né, a líderes e empresas, junto com as Nações Unidas, que se inicie um pacto de valores e princípios compartilhados, uma face humana do mercado corporativo, né, que é não deixar ninguém para trás nessa grande agenda que é a Agenda 2030, onde o pacto criou metas ali, né, para que as empresas conseguissem trazer os seus resultados, não pensando só em lucratividade, né, mas pensando em toda esse movimento, né, nas pessoas. Então,
o pacto foi feito para isso e o Hub vem com esse objetivo principal de trazer esse aceleramento, né, e ajudar as empresas nessa construção. O pacto, hoje, a gente é um instituto, né, nós não somos uma certificadora, nós, né, não Importante. somos uma consultoria, a gente gosta de falar isso, porque muitas vezes as empresas falam, né, como eu vou aderir, como eu vou participar. Então, o nosso papel é ajudar nessa trilha, né? Com ações, com engajamento, com trocas, experiências, né? Network. Então, a gente tem muitas ações dentro do universo Pacto Global, Rede Brasil hoje, e que aí, Fernanda, já trazendo isso, a Rede Brasil hoje é a segunda maior do mundo, a gente só perde para a França. Então, os desafios são muitos, mas isso também nos traz uma alegria muito grande, porque a gente entende que o Brasil tem potencial, né? Que a gente, sendo a segunda maior do mundo, e aí a gente já vira ali referência também mundial, para todas as outras redes, né? A velocidade que o Brasil vem ganhando nesse ranking aí. Ótimo. E o Hub ODS essa iniciativa traz com que a gente possa também ganhar força, né, nesse país gigante e que como é que a gente ajuda essas empresas nesse desafio. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu perfeitamente. Eu fico feliz com essa explicação, porque a gente precisa exatamente esclarecer, né, o que é o Pacto Global. Que foi muito importante dizer que não é uma certificadora, que não é uma consultoria, é a ONU, né, com o pacto, buscando exatamente uma visão exatamente mundial, né. Eu acho que acredito que nós temos na ONU das 196 países no mundo, se eu não estou enganado, simplesmente que não, Posso 196 precisar dizer esse número aqui posso bater certinho, certinho e quantas participam. redes a gente tem hoje, né? A gente tem. São 162 países que participam, né, dessa iniciativa. Então, É já muito temos mais de importante. 4.000 empresas espalhadas no mundo todo. Imagine como é importante, porque isso é o que eu estou dizendo, se nós temos 196, sendo duas que eu acho que é a Vaticano e eu acho que a Palestina, que são observadores só. E você tem essa quantidade de pessoas participando, que De maravilha. empresas, né, Paulo? É Imagine. importante a gente trazer sempre esse olhar corporativo para o negócio, porque hoje a gente é a maior rede de sustentabilidade corporativa, né? Aí eu estou falando a iniciativa como um todo, mas aí Rede Brasil traz isso também enraizado no nosso DNA. Isso é bom, porque isso dá para a gente esclarecer um pouquinho, aproveitar a oportunidade, só para esclarecer o pessoal. Quando a gente criou, por exemplo, aqui, que eu falei, uma certificação que é diferente, a CEJASCOM, a certificação com a gestão da consciência da função social da empresa, né? E a gente tem um privilégio de ter na nossa Constituição Federal Brasileira, como norma, nossa Constituição cidadã, solidária. A gente traz, principalmente no artigo 170, 171, que trata da função social da empresa, praticamente vários dessas 17, né, que eu acho que são 17 ODS. Hoje a gente está partindo aí para o 18, pois mas ainda não foi instituído. seria qual, 18ª? Eu não quero falar Não, disso agora. Então deixa eu falar do que tem na função social da empresa, que eu tenho muito orgulho. Eu acho que todo brasileiro tem que prestar atenção a isso, que é exatamente o que a Constituição Cidadã Brasileira de 88 já traz. Ela traz todos esses assuntos que passam do meio ambiente, que fala da igualdade, que fala da fome, da redução da desigualdade e da miséria, né? Do nosso sofrimento, do cuidado com a água, do cuidado com o meio ambiente, da função social da empresa, como eu falo, do pleno emprego, né? Do desenvolvimento econômico e de trabalho. Então, isso tudo é previsto, está bem claro, né? Solidariedade, inclusive, nossa Constituição fala sobre isso nos seus artigos. Isso é importante o brasileiro se assumir, né? Entender, como eu falo muito de autoestima cidadã, como você vai ver aí, a gente fala muito do pertencimento, sentimento de pertencimento, né? Do sentimento de entender como brasileiro, como despertar esse nosso sentimento de pertencimento à nossa nação, da autoestima cidadã,
entender que o Brasil, a nossa Constituição foi muito bem pensada e traz todas essas questões. O que a gente precisa mais, quando eu falo de consciência cidadã, é divulgar, é levar mais essa informação, é fazer com que os brasileiros entendam-se com esse direito, entendeu? Tendo que esse direito já está previsto em normas, em lei. Eu acho que isso fortalece muito a ideia do Pacto Global, que é, E que é a acho que efetivação, né, do que o Pacto busca e o que ele quer e que é melhor para o nosso mundo, né, não é só para o sim, Brasil. e o segundo setor ele é muito responsável por tudo isso, né? Não dá para a gente falar hoje, por exemplo, de sustentabilidade sem a gente trazer ali os princípios, né, básicos criados ali pelo pacto, que são direitos humanos, trabalho, meio ambiente e governança, né? Então, são 4 princípios que foram criados, e desses princípios que surgiram os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que Exatamente. são ali aquele mosaico lindo, incrível, cheio de desafios, e isso já gera mais metas ainda, né? Então, esse é o papel do pacto, né? Como é que a gente ajuda as empresas no Brasil, né, cheios de desafios, a alcançar essas metas com base nesses 4 princípios aí. Maravilha. Você vai ter o prazer de conhecer, com certeza, aqui a nossa vice-presidente Isabela Soares, que é Esse presidente da daí. Fundação Bahia Viva, se eu não me engano, com certeza vocês vão ter aí a oportunidade. E ela afirma sempre, né, nas falas delas, que não se pode falar em sustentabilidade sem se falar na dignidade da pessoa humana, que eu acho fantástico. Perfeito. Eu acho que isso aí traduz bastante esse volume todo que a gente quer falar de tantas questões como o meio ambiente, como tudo que a gente está colocando, tem a ver com a dignidade da pessoa humana. Isso é importantíssimo, a gente fortalecer isso. Eu acho que a gente está precisando disso, né? Eu estava até colocando um pouco antes ali com vocês sobre a questão de que a gente vê, nós estamos passando por um momento difícil no mundo, né? Nós estamos passando aí uma guerra lá da Rússia com a Ucrânia, a gente vai para Israel lá e na Palestina, e a gente está com dificuldades, vendo que a gente repete, é como se fosse um ciclo, né? E é importantíssimo, eu acho fundamental a gente ter movimentos como o do Pacto Global, como que você está fazendo, como essa criação do Hub, para poder nós estarmos aqui, ter um ambiente de discussão, de trocar essas experiências, de trazer essa consciência. Parabéns para você, parabéns pelo Obrigada. seu trabalho. E a casa está aberta, satisfeitíssima aqui de estar recebendo você. Eu queria ouvir mais um pouquinho. Fernanda, por favor, enriqueça, já que você que é a pessoa. Deixa eu te explicar uma coisa, A você que é baiana. condutora É, dessa. ela é de Irecê, tá? Ela tem que dizer isso em todo o Todo podcast. podcast eu falo, ó, que tem várias empresas lá que depois você Terra do pode. abacaxi. Feijão, de tudo hoje. Hoje de Feijão, tudo. Feijão. do feijão, Mas pergunte, Bruna. da Do cebola, café, de né? O tudo. Também já café teve muito hoje, né? café. Não tem mais, Tem, Fernanda? Ira, você teve uma queda de produtividade grande, do feijão, mas aí agora a gente tem outros tipos de plantações. Eu, eu nem vou É falar ótimo tudo aqui, isso. porque senão vai ser Só um não quero que você podcast apague o Pacto todo. Global. Veja bem, eu só não quero que você não queira ser menos importante do que o Aproveitando, Pacto Global aqui, por mas favor. E deixe, por favor, a nossa convidada à vontade de falar mais do que Irecê, né? aproveitando o Pacto Global e falou de Irecê, a gente fala que ações climáticas lá é muito quente e lá também tem muitas empresas que eu acho que podem aderir, Perfeito. porque é uma cidade muito pujante. Eu acho que toda a região, assim como toda a Bahia, você já pode iniciar lá, ó. É algo interessante. Mas vamos para o Pacto Global, Ótimo. para não fugir do assunto, né, Paula? Você citou que 2.200 empresas em todo o Brasil, né, já fazem parte do Pacto Global, 1.025 empresas em São Paulo, é um número muito expressivo, obviamente, também é a maior cidade do país, e na Bahia ainda há timidez, 54 empresas baianas. Como desmistificar o que é o Pacto Global para as empresas se interessarem mais, para saberem qual é o desafio de participar do Pacto Global e também associar que participar do Pacto Global melhora a reputação da empresa, adere à sustentabilidade, isso melhora a dignidade humana. Como fazer isso? Como trazer essas empresas baianas e explicar, porque muitas empresas desconhecem, e também saber se isso é custoso ou não. Eu fiz várias perguntas em uma só, né?
Eu acho que tem alguns pontos importantes. O Pacto, essa iniciativa Brasil, né? Eu acho que ela já tem muitos anos, né, mas a gente sabe que ali, né, em 2020, a gente teve um boom com a pandemia no tema ISG, né? Então, muitas empresas começaram a olhar para isso e perceber a oportunidade que isso pode trazer para o negócio delas, né? Então, ainda eu acho, Fernanda, que é um movimento recente, né? E que os nossos desafios são grandes para os próximos 5 anos, onde a gente tem a Agenda 2030, que é onde o Brasil ali apresenta todos os seus resultados dentro daquelas metas todas estabelecidas. Eu acredito que depois disso, né, outras metas virão e os desafios deverão continuar. E quando a gente fala, né, da bolha São Paulo, como eu já trouxe, como você falou, da concentração de empresas, e comparando isso à Bahia, ainda de fato é um número que não traz uma representatividade, né, para as possibilidades que o Estado oferece. Né? Então, a gente está falando de Irecê, aí uma região que deve pulsar o agro, né? Então, como é que a gente pode ajudar essas empresas que estão nessas regiões, né, até trazer essas causas do que eu falei dos 4 pilares, né, falando de trabalho, de direitos humanos, de governança e também de meio ambiente, né, e eu acho que com o Hub aqui, né, essa iniciativa ganhando mais força, ganhando mais visibilidade, porque é isso tudo que o Pacto faz, né? O Pacto gera valores para essas empresas, de engajamento, visibilidade e também conhecimento, né? Então, existe uma trilha de letramento, né, de conversa com essas empresas, com essas pessoas que estão ali ajudando no negócio, a construir o negócio. Então, existe esse universo que eu quero que ele chegue cada vez mais perto desses estados onde estão os hubs, né? Que aí a gente sai de São Paulo e tem essas iniciativas com essas empresas regionalmente, trazendo esses temas e falando mais desses assuntos para que as empresas participem dessa roda, né? E que alcancem ali os seus objetivos, que no final é a sustentabilidade, né? Então, hoje a gente tem 9 hubs espalhados pelo Brasil. Então, eu penso que esse ainda tem. Tá cedo, sabe? Tá cedo e tá tarde. É uma coisa meio contraditória, mas eu acho que ainda dá tempo, né? Dá tempo, sim, da gente crescer essa quantidade de empresas. Eu quero fazer um movimento junto com a FIEB, né? Que é nossa âncora, junto com a associação também, né, Paulo? A gente tem falado muito sobre essas estratégias para 2025, como a gente traz ações tanto de inbound quanto de outbound, para fazer esse movimento acelerar e a gente ganhar essa capilaridade, falando principalmente com os líderes, né? Isso aí. Trazer a liderança para perto da gente, com ações e com estratégias que sejam fortalecidas, né, com a presença dessas pessoas, que no final é quem decide, né? Essa é a ideia. A ideia nossa, Renata, é exatamente essa. Quando a associação acredita, nós acreditamos efetivamente na união de toda a classe produtiva, ok? Toda a classe produtiva, a gente acredita nesta na união de toda ela, né? Que a gente possa junto, a FIEB, FEComércio, FAEB, que é do agro, FCDL, o Fórum Empresarial. Inclusive, estive lá, né, na FAEB, e fiquei impressionada com o trabalho que eles vêm desenvolvendo. Teve com o nosso querido Humberto? Não, ele estava em viagem, eu tive com o Guilherme. Que aí isso só acontece na Bahia, né? Que foi meu colega de escola. Isso mesmo. Então, essa comunidade baiana me pertence também muito, né? Apesar de estar há 14 anos em São Paulo, é daqui que eu sou.
E Guilherme é muito competente e ativo, ele é um cara, é um grande amigo também. Então, em todos esses lugares que a gente está buscando aqui na associação também, com a criação do CONSEMP, que é o Conselho das Entidades Produtivas, que você vai encontrar mais 37 entidades também aqui do estado da Bahia, junto com essas grandes federações que são espetaculares, já fazem isso, e o trabalho da FIEB, que onde você está, é muito grande também, especial e preocupadíssimo com isso. Já tivemos a oportunidade de estarmos lá também conversando sobre esse assunto. E aqui, como associação, como eu coloquei, há 10 anos atrás, a gente, né, assinamos esse pacto e somos o primeiro consignatário do Pacto Global aqui na Bahia. E o que a gente quer fazer é só isso mesmo, é divulgar, é unir, é, é promover a consciência cidadã participativa transformadora, é exatamente dar ser ativista da função social da empresa, é a gente efetivamente fazer com que as pessoas compreendam que a transformação do nosso planeta passa pelo nosso eu responsável, né? Pelo nosso eu atitude, pelo nosso eu transformador. E isso é importante. Todas as ações que fortaleçam, todas as ações que façam com que as pessoas aumentem essa consciência, né? Do que é viver juntos em um mundo é importantíssimo para a gente, que a gente acredita. O que eu gostaria de provocar é o seguinte: nós temos, né, no Brasil, isso não é só para você, é um bate-papo, como eu disse a você, participativo, contributivo, como eu sempre digo. Mas a gente sabe que a gente tem hoje no Brasil uma quantidade imensa ainda de informalidade, né, de pequenas empresas. A gente tem no Brasil ainda empresas muito pequenas também, né, o micro e pequena empresa, o Sebrae, que eu estou lá no Sebrae também, o micro e pequeno empresário, né, aquele empresário que só está ali o dono com o MEI, né, o MEI você sabe que é aquele reduzido. Seria importante, eu acho que isso as empresas e associações comerciais como a nossa, uma associação pensa nisso, em acolher mais ainda esses informais, ser o catalisador do que a gente conhece, né, com o Pacto Global e outras questões, e ajudar a contribuir. Eu acho que isso pode ser uma boa ideia. Eu estava só imaginando, eu estou aqui trazendo para você, para a gente conversar um pouquinho. O que é que você acha disso? Acho que isso é um movimento natural, né, Paulo? Hoje, essas grandes empresas que estão ligadas ao Pacto Global, e aí a gente fala de cadeia de fornecedor, É, né? Eu acho que elas estão olhando para isso. Então, e a gente conduz, né, principalmente o médio e o grande hoje, né, que estão ali dentro do nosso, não que o pequeno não esteja, né? Mas a gente esse movimento, né, da cadeia, dos fornecedores, a gente tem provocado muito isso está sendo cada vez mais interessante dentro desse movimento também do pacto, junto a essas ações e iniciativas das grandes empresas, trazendo essa cadeia, né, para que a gente também converse com eles também, né, então, que acho que é um movimento natural, né, como você trouxe, a partir do momento que essas articulações acontecem, que essas conversas acontecem, que a gente traz esse tema, isso reverbera, né? é. Então, sair de São Paulo, reverberar para o resto do Brasil e Nosso fazer com objetivo, né, que... que eu estou fazendo aqui é isso, né? É, É buscando aumentar aqui a quantidade nossa e tal. Isso é muito exatamente. importante. Renata, você acha, você citou aí que são as grandes empresas, mas que obviamente não retira as médias, as pequenas empresas que também participam do Pacto Global. Mas qual a opinião sua a respeito dessas empresas, se você acredita que essas empresas de médio porte, de pequeno porte, elas desconhecem a respeito do Pacto Global, elas temem ser custoso? O que é que você como a sua experiência neste setor, qual a sua opinião a respeito disso? Porque não, esse crescimento, obviamente, que nós sabemos, você deu um dado importante, que o Brasil é o segundo mundialmente em aderir ao Pacto Global. Mas os números, mesmo sendo o segundo, a gente sabe que os números ainda são tímidos na Bahia, comparando o número de empresas, obviamente, aos números que temos de 2.200 empresas no Brasil, 1.025 em São Paulo e 54 na Bahia.
Você acha que os empresários desconhecem o Pacto Global ou que eles ainda têm dúvida, precisam de mais conhecimento? O que é necessário, sua opinião, É para... esse movimento que a gente está fazendo aqui como Hub ODS, né? Junto com a FIEB, que é a nossa parceira âncora. Então, como a gente, eu acho que desconhece, tá, Fernanda? Eu acho que isso talvez as grandes não, né? Mas as grandes que eu falo, ontem mesmo a gente teve a reunião com o nosso comitê gestor, onde a gente teve ali, né, grandes empresas participando, né, dessa conversa junto com a FIEB e com o Pacto. Mas ainda eu acho que dentro desse universo Bahia, muitas grandes também desconhecem, né? Então, o objetivo do Hub é gerar primeiro esse conhecimento. Então, o que a gente está fazendo aqui agora, né? Claro. O que é o Pacto, né? O que é que o Pacto faz? Quais são os valores que o Pacto tem? Porque muitas empresas, e aí também, né, falando dos pequenos e dos médios, acham que esse universo é inalcançável, né? Ah, eu não consigo, é muito para mim. E não é. A gente tem ali, claro, algumas taxas, né, para serem. Afinal de contas, a gente também é um instituto que precisa de sustentabilidade, né? Então, isso é importante. Mas são valores viáveis para o valor que isso vai ser gerado para o negócio de cada empresa, né? Então, a gente pode também, deixo aqui, né, à disposição para poder apresentar com mais detalhe depois esse processo aí para cada empresa que tenha interesse em procurar a gente, e a gente apresenta como funciona esse fluxo também de participação dentro do pacto, valores e tudo mais, tá Isso que eu bom? queria saber. Qual o maior benefício de uma empresa participar do Pacto Global? A gente sabe que a reputação da empresa, obviamente, ela cresce, ela se forma, a empresa também, o representante se torna um líder empresarial, na minha concepção. E os outros benefícios, além da reputação ser muito positiva, isso é excelente, se tornar um líder, quais são os maiores benefícios para a gente entender? É navegar nesse universo Pacto Global, né? Hoje o que o Pacto Global de verdade assim oferece para as empresas é engajamento, visibilidade e conhecimento. Então, eu acho que o conhecimento é o primeiro pilar ali que a gente tem, né? Quando a empresa faz a participação no Pacto Global, ela já começa a navegar ali para o universo de letramento, de conhecimento, de tudo isso, né, que o Paulo trouxe, desses princípios, das causas, né? A gente tem muitos movimentos hoje que são interessantíssimos para as empresas, né? E aí eu estou me referindo um pouco mais às companies, né? Onde são os movimentos que o Pacto Global tem hoje. Rede Brasil, tá? É importante falar isso é um case até para o mundo. A gente criou alguns movimentos para trazer mais ali, estabelecer metas mesmo para que essas empresas cumpram, né, com essas metas até 2030. Então, a gente tem um movimento Elas Lideram, Raça é Prioridade, Educa 2030, né, movimentos de diversas, conexão circular, para diversas frentes aí de atuação nossa, onde essas empresas se comprometem com as metas que estão estabelecidas ali dentro dos movimentos. Eu acho importantíssimo, como você disse, você ter, né, um rumo, você tem exatamente um destino, para onde é que você quer chegar, que é importantíssimo para nós. Nós temos um momento hoje de polarização muito grande, né? Nós vivemos um momento no Brasil muito polarizado, né? E nós vivemos no Brasil também uma questão de muito pouco amadurecimento, que eu diria cívico, né? A gente vê aí as questões muito rasas, as discussões bastante rasas. E o que você está colocando, Fernanda, que eu acho que é importante, é o seguinte: quando você pega as informações e você vê que você tem só, né? Porque é muito comum a gente aqui na Associação Comercial da Bahia, Renata, a gente quando recebe aqui as pessoas e faz os nossos eventos, as pessoas colocarem exatamente, falarem
do Pacto Global e da OSD, né? E dizem, e citam elas, e dizem Das que ODS, é o né? DS, desculpe. Aham. Perdão, obrigado pela correção. E também citam elas, e como citam também muito o ISG, né? Uhum. ISG. E aí coloca as questões do ISG como dizendo que, por exemplo, vou repetir uma fala que a gente ouviu aqui no salão. As empresas que hoje têm investimentos, né, em fundos internacionais, da Bolsa de Valores, essas empresas agora, em virtude da ISG, serão obrigados a receber mais mulheres pardas, etc. e tal. Mas quando a gente vai para esse mundo que você colocou, e eu acho bastante importante o número de vocês, eu estou dizendo a vocês que são expressivos sim, viu? Estou respondendo até a Fernanda, que você pega que você tem menos de 460 empresas brasileiras que estão na B3, que é a Bolsa de Valores brasileira, você vê que 460 são as empresas que estão na Bolsa que recebem dinheiro de fundo. Então, quando você tem só em São Paulo 1.025 empresas, significa que você não só alcançou essas empresas que estão submetidas a essas questões por obrigação de receber investimento internacional, mas você também está crescendo por causa da marca, do nome, do peso que tem a ONU, dizendo que esse pacto é o pacto melhor para todos nós convivermos. Então, isso é muito importante. O que eu acho que é complementar, que é o que eu digo todo dia, quando eu falo da minha movimento Via Cidadã, quando eu falo da consciência cidadã participativa transformadora, quando eu falo da educação cívica, quando eu quero colocar, é porque a gente sabe que menos, ou seja, mais hoje, de 50% dos brasileiros são sexo feminino, e nós temos também uma maioria de negros e pardos também. Então a gente já tem isso, no Brasil já é isso. E nós temos uma outra, 39 nacional, só para esses são dados, 39,1% IBGE de informalidade, de trabalhos informais no Brasil, e na Bahia 54,7%, IBGE também. Então, são muito, Nordeste vai piorando, então nós vamos ter uma informalidade no Nordeste maior do que no Sudeste, o que mostra que, efetivamente, o nosso objetivo é, efetivamente, para levar a dignidade à pessoa humana. Todos somos pessoas humanas, então a gente tem que levar a maioria, a gente vai no Estado Democrático de Direito, que a gente precisa levar essa maioria, e é por isso que eu falo da complementariedade, da gente entender que a gente levar isso como educação cidadã, como empoderamento de conhecimento e acolhimento, eu acho que a gente pode fazer mais, é isso que eu quero colocar. Então, eu acho muito importante esse papel que vocês fazem, eu repito isso, e digo o seguinte, eu quero só trazer a responsabilidade que as associações de classe empresária, associações de classe produtiva, porque dentro da empresa, como você falou, as empresas grandes, é verdade, a gente tem que, né, porque já está lá também, são elas, são seus fornecedores, seus empregados, seus familiares, ao redor da empresa, tudo beleza e tal, mas elas são muito poucas em relação, quando a gente pega 20 milhões de empresas brasileiras e você pega 94% das empresas são micro e pequenas empresas, então você vê que, não estou falando das informais, a gente precisa demais se a gente efetivamente quer transformar o nosso país, né? Então, são essas reflexões que eu estou fazendo junto com você, para vocês que estão olhando e dizendo assim, poxa, peraí, é verdade, eu preciso muito de movimentos como este, movimento como o do Pacto Global, movimento como o ISG, movimento como o movimento da consciência cidadã participativa, movimento como o associativismo. A gente precisa juntar essas forças complementares, né, e começar a abraçar isso tudo que a gente transforma numa cultura brasileira, né? A gente começa a verificar também que tem como você fazer. Não precisa simplesmente só você estar pensando e vai gastar o dinheiro. Sua mudança de atitude já vai atender também, já que você não está ali dentro daquele mundo que está podendo com aquele corporativismo todo, com aquela estrutura que a gente já tem de ter um RH, de ter um departamento pessoal, mas você, sozinho, só o seu comportamento pode estar completamente em linha com o Pacto Global. Era essa complementaridade que eu queria colocar para você se concorda comigo. O que você acha? Maravilha, acho que é isso, Paulo. É o que você traz até no seu livro, né? É. É salvar o mundo e começar pelo Brasil. A gente tá... Aí eu falei, por quê? Começar pelo Brasil, e aí ele já trouxe isso, né? Porque eu sou daqui, então eu tenho que começar daqui mesmo. Então é isso, vamos fazer esse movimento, e aí trazendo, né, também a Bahia
nesse grande desafio que a Esses números, gente. você baiana e seu amigo Américo, né? Que ele deve estar bem. Um abração para você, Américo. Um beijo no coração. Estamos juntos que gostamos dessa identidade também. Então, você vê como ele Boa. falou, né? Por Isso, acaso, né, por Paulo? Uma acaso, isso, identidade por por acaso. acaso, que maravilha. E o interessante, eu acho que aderir ao Pacto Global também, quando eu li um pouco a respeito, é a durabilidade da empresa, né, Renata? E você vê se eu estou certo ou não. Obviamente que você entende trilhões de vezes mais que eu. Que a empresa tem condições de ficar mais tempo, né, de um tempo mais duradouro, de ter a empresa funcionando, dela crescer. Por quê? Porque a gente tem um dado que é um dado muito forte, segundo o IBGE, que 60% das empresas elas fecham em 5 anos aqui no Brasil. Então é um dado muito forte. Então, quando ela adere ao Pacto Global, se organiza, na minha concepção, melhora a reputação, ela pode ter um tempo mais duradouro. Qual a sua opinião a respeito disso? A gente tem que ver se esse dado aí, aqui, tamanho de empresa também que se refere, né? Porque hoje a gente não participa do pacto aquelas empresas que têm menos de 10 funcionários, né? Entendi. Então, é importante saber o número também dessas empresas, né? Você acertou na veia. É, Ela tem esses dados, é exatamente do Sebrae. E o Sebrae trata das micro e pequenas empresas. Então, é isso aí. Você está certíssima. Ótimo. mas a gente, falando de sustentabilidade é um tema que foi criado muito e que reverberou bastante por conta, né, de clima e o meio ambiente, mas a gente tem que pensar em sustentabilidade no negócio como um todo, né? Como a gente torna algo sustentável. Então, isso é até para a nossa vida pessoal mesmo, sustentável, duradouro, né, permanente. Então, trazendo, né, esse core aí, essa raiz mesmo, que é essa palavra dentro do Pacto Global, né? A gente quer que as empresas elas durem, né? Elas e sejam saudáveis, né? Porque isso é o mais importante. E sustentabilidade gera saúde, que gera riqueza, que gera outra série de coisas ali que são importantes para essa durabilidade de um negócio, né? Gera emprego, gera renda. Exatamente. Perfeito. Você poderia dizer para a gente qual é o seu sonho, assim, que é que você pensaria em termos assim do que você diz, pô, eu estou aqui, tenho essa oportunidade, o que é que você imagina que a gente poderia fazer para a gente poder, assim, pô, passamos desse de 20 a 30, né? 2020 a 2030. Qual é a ideia? Qual é que você. Eu falei assim, não é só o planejamento, mas eu estou falando pessoalmente, Renato. Eu estou perguntando assim, você acredita que o que a gente pode efetivamente esperar, né, do caminho que a gente está indo, né? Já sendo um pouquinho da cidadã também. Pensando, bom, a gente já vinha aqui, está no Brasil, nós estamos vivendo um Brasil, um momento efetivamente muito polarizado mesmo, mas está aí, as empresas estão trabalhando, está existindo, não sei como é que se vocês veem, se analisam isso também, isso eu não sei, eu estou perguntando, você fica à vontade. Essa questão dos nossos produtos, né, da nossa indústria, né, que você estava na FIEB. A FIEB vem, a indústria, ou seja, não só a CNI, né, as empresas, a indústria do Brasil, vem sofrendo um ataque muito grande dos produtos que entram no nosso, que chegam aqui. Ou seja, você pode dizer, Paulo, a gente não trata disso, entendeu? Ou seja, mas, de qualquer maneira, essa expectativa das empresas para se manterem e para a gente, dentro do questão da receita que a gente falou, de lucro, de resultado, a gente só pode, efetivamente, pensar em sustentabilidade, né, se a gente puder como se manter, como você disse, eu sou instituição, para mim viver eu preciso de manter. Eu sou uma questão da posição da FIEB, por exemplo, que está aí. A gente precisa se manter também, a gente precisa tocar o barco. E está existindo uma inundação realmente de produtos, né, no Brasil, e isso tem enfraquecido muito a nossa indústria. Isso é levado em conta ou não? Como é que a gente vai chegar? Ou seja, existe uma perspectiva de crescimento, se avalia essa questão econômica também,
ou não se avalia no Pacto Global, no trabalho que você vem fazendo? Eu vou focar no sonho. Tá. Boa. Vamos pro sonho. Vamos para o sonho. Minha formação é comunicação e marketing, né? Então, me formei aqui em Salvador e estou 14 anos aí em São Paulo e trabalhei muitos anos sempre na área, né? Trazendo ali a perspectiva de novos negócios, articulação, né? Ótimo. Sustentabilidade, inclusive. Mas em 2020 eu fui picada ali pelo bichinho do olhar, né, do propósito. Boa. Então, eu comecei a questionar em um momento da minha vida que eu queria, sim, né, ganhar dinheiro e prosperar com algo que fizesse sentido para mim. Claro. Então, desde 2020, eu estou trilhando esse caminho aí, buscando, né? E aí vem também essa conexão, né? Com o pacto, com os princípios do pacto, com tudo que o pacto faz. E eu acho que é maravilhoso trabalhar no pacto, não só, né, pelo trabalho em si, mas o aprendizado também que o pacto promove, né, para cada funcionário, cada pessoa, né? Eu não gosto nem de falar funcionário, eu gosto de falar pessoas isso que aí. estão ali dentro participando dessa construção. Então, eu acredito que é um processo de dentro para fora, sabe? É de cada um mesmo, assim, né? É como fazer esse movimento acontecer. Então, uma vez eu ouvi uma pessoa muito importante do marketing de uma empresa que virou para mim e falou que o plástico ele não sai andando e É, vai até o rio, né? Alguém pegou ele e jogou ele no rio, né? Ou alguém pegou ele e jogou ele na rua. Então, estou falando de uma iniciativa só muito básica, né? Mas isso tem que estar no nosso dia a dia. boa. Então, eu acho que meu sonho talvez seja esse, né? Chegar em algum lugar, né? Eu acho que a gente não chega. A gente chega em todos os lugares, todos os dias, mas a gente não chega em nenhum lugar, né? Porque a vida é uma construção. E a gente, aos poucos, vai construindo algo que seja melhor para a gente e que isso reverbera para todo mundo, né? Adorei, porque você levou para o lado que é efetivamente que eu acredito também, sobre o lado do propósito. Você falou que eu termina sendo isso, somos nós, né? Na verdade, o Sim, indivíduo, o eu que eu falo, é a gente é. que é responsável. Eu uso muito isso também. Eu também, quando começou a ideia de proibir o plástico, eu também disse a mesma coisa. Eu disse, espera aí, pelo amor de Deus, tudo aqui a gente quer proibir, a gente quer parar. Eu nunca vi uma tartaruga tomando um suco de canudinho sentado no restaurante. Eu nunca vi. Entendeu? Quem joga o É. canudinho, lembra que tinha que o canudinho não podia ser mais de plástico, não podia ser saco, sacola. Então, quem joga saco, quem no lixo, quem joga no esgoto, é um ser humano. É um processo educacional, né, Paulo? Então, Exatamente. aquilo Então, também que você trouxe lá no nosso exatamente. papo antes daqui é de educação. E eu acho um pouco isso. Eu acho que o pacto olha para isso e como as empresas olham para isso, e a gente vai reverberando isso para, né, primeiro para o Brasil. Exatamente, eu gostei. Então, gente, prestar atenção a isso que eu estou colocando é o seguinte: a transformação começa na gente, mais do que em tudo. E esse sentido, de propósito, que é o meu caso também, que eu acho que é de Fernanda também. Todos nós temos que buscarmos esse propósito de vida, né? Esse propósito tem que estar alinhado com É isso também, verdade. com a nossa convívio, né? Com o nosso convívio com a comunidade, com o próximo, né? Sim, Com o nosso país só não, com o mundo. Senão a gente não adianta a gente ficar aqui também achando que ele vai ter. Eu acabei de reclamar dos países que estão chegando com preço barato, porque está tendo uma guerra, então os caras não têm de botar o produto, jogam aqui dentro, e sim. termina sendo a gente não vive só, né? Esse mundo Não, tá não tudo tem outro. interligado. Apesar de a gente ter visto essa semana que foguete da ré, né? Que a gente lembra disso, né? Aí todo mundo diz assim, foguete não dá ré. É Aí daqui a verdade, pouco você vê joguei. o foguete dando ré e parando, meu irmão. Então, assim, a gente está vendo a inteligência artificial na velocidade enorme, mas nós não vamos efetivamente conviver com robô. A gente precisa conviver com as pessoas, a gente precisa, entende? Nós somos seres humanos
que precisamos conviver um com o outro. A gente já se apaixona, a gente ama, a gente tem família, a gente tem uns próximos, seja qual for o Sim. tipo, Somos o né? único ser Então, racional do mundo, né? É Do a gente planeta, tem. na verdade, do planeta. Ótimo, E eu- excelente. Eu estou feliz da vida. Não sei o que vamos lá, Fernandinha. Pau na máquina, não diga, porque ela está né, preocupada com o horário dela, que eu já vi do É, tira-chapéu. Ela já levantou umas 3 vezes aí vamos para lá, assim, para agora. ver cadê o homem, largou aqui sozinho. Muito tempo. Por sinal, quero Ele- agradecer a ele, ao Ideste, a Bruno, ao A Bruno que Ideste, está aqui. Bruno está aqui, mas por ela pensa, essa. cadê Bruno? A Sumiu. Ideste faz parte, né, hoje do comitê gestor do Hub ODS, junto com a FIEB, junto com tantas outras empresas bacanas que estão compondo isso, né, e me ajudando o pacto nesse desafio. Então, Bruno, realmente é uma semana muito cheia de trabalho, Aham. mas o Bruno me ajudou aí nessas conexões, né? Ele é um craque Nessa construção ativo, de né? agenda muito ativo, né? E aí eu falo que ele virou meu coordenador do do tempo, tempo. gerenciando meu tempo. Mas vamos lá. Fernanda, aproveite a menina que ela quer ir embora. Diga, Renato, quer ir embora. Diga ela o que você quer saber. O que é que você quer É que saber? hoje eu tarde Eu inteira, também. aqui. Eu só quero saber a respeito, quando eu iniciei logo, eu falei a respeito do pacto que as pessoas associam sustentabilidade às questões climáticas que a gente tem discutido muito e o Brasil, no Brasil principalmente. Mas o pacto, como eu falei, vai muito além. Eu achei super interessante a proposta do pacto também, entre uma das cláusulas ali, abolir o trabalho infantil, o anticorrupção, o antirracismo. Então, é uma pauta muito grande que tem dentro do pacto, né, Renata? Sim, sim. E as empresas que se associam, obviamente, crescem junto, porque também Navegam estão nesse universo navegando. conosco, né? Hoje a gente tem no Pacto uma área que é muito importante, que é a área de impacto, né? Então, a área de impacto hoje ela está formada, né, com a diretoria, uma mulher, inclusive, que Ótimo. chegou há pouco tempo, a Mônica, junto com um time excepcional, né, que são os gerentes ali para cada frente dessa de atuação. Então, a gente tem um gerente para o trabalho, a gente tem um gerente para governança, a gente tem para o clima, para direitos humanos também. Então, são especialistas, né, que falam desse tema, que criam as estratégias, que traz essa movimentação ali para esse universo, também gerando muito conhecimento, né? A gente tem as plataformas de ação, onde esses gerentes conduzem essas discussões entre as empresas em alguns momentos ali do ano, né? Alguns encontros presencial e online, cada vez mais presencial, e cada vez mais esses encontros também precisam acontecer não só em São Paulo, né? Hoje a gente sabe que a maioria das empresas que fazem parte das plataformas, elas estão em São Paulo, mas a gente também tem aí a intenção de fazer reuniões, né, das plataformas em outros lugares do Brasil também. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O da ONU, o Pacto Global da ONU, e os países assinam, eles também estão comprometidos com isso, ou seja, vamos do Estado, o país, a Amazônia. Está acontecendo um problema seríssimo na Amazônia, né? Queimadas e interferência e tal. O Brasil assina o Pacto Global, quando da ONU fala Pacto Global da ONU, né? Então eles assinam. Tudo isso tá, Então quer dizer que a gente é uma rede esse pacto está sendo medido também, e essa cobrança também a ser tudo, feita sobre o governo sim. brasileiro em relação a, por exemplo, essas queimadas que estão existindo na Amazônia. Não é bem assim, né, que funciona, mas nós hoje, toda empresa também que vai, né, que fazer a participação do pacto, a gente passa por um processo de due diligência, né, para a gente entender, não é que a gente esteja lá, na verdade, como é que eu posso dizer, olhando para o negócio, né, como ai, não sei o termo agora que eu posso usar para isso, mas a gente passa. Essa due diligência é no objetivo de a gente entender se os princípios
daquela empresa também estão conectados com o Maravilha. princípio do Pacto Global. E a gente hoje também acompanha o desenvolvimento dessa empresa a partir do momento que ela participa do pacto com uma comunicação de progresso, que é a COP. Então, ela se compromete, no momento que ela assina aquele pacto, em apresentar para a gente também quais são as suas medidas ao longo do ano, como se fossem os seus relatórios de Ela- sustentabilidade. Entendi. Né? Então, tudo isso, Esclarecedor isso aí. e se ela não conseguir participar, né, entregar isso Entregar. e estiver fora desses princípios, elas são desligadas Entendi. né? Então, a Rede Brasil ela está conectada com a Rede Mundo, na verdade, né? Então, tudo isso que a gente faz, todo esse trabalho que a gente faz, está tudo alinhado, né, com o global. Eu entendi. Não é que tenha uma certificação, não tem, mas existe uma associação, Uma comunicação de progresso, e aí né? nas comunicações vocês têm o direito de dizer assim, pô, peraí, não dá para mim poder ser consignatário do Pacto Global, uma empresa que não atende nossas expectativas. Porque não faz Que sentido, aí né? você desgasta a nossa imagem e não atende. E Não isso faz serve para os sentido. outros também. Então, isso é importante eu colocar, porque eu fico imaginando como que a gente tem, saindo um pouco do Pacto Global, mas entrando no seguinte, na ONU. Eu estava falando um pouco mais cedo. Você tem a Rússia na ONU, a Ucrânia na ONU, Israel na ONU, né? E, quer dizer, pactuando e conversando ali, conversando, sabendo exatamente do que aconteceu, como é que ela surgiu, em virtude da Segunda Guerra Mundial. E de repente você está vendo aí as pessoas preocupadas com as suas defesas, né? Em nome disso, você está em guerra, né? Guerra aí não tem dignidade da pessoa humana, é morte, é absurdo e tal. Então isso é triste para a gente, né? A gente fica vendo que às vezes a gente, por mais boa intenção que a gente tenha, e não pode desistir nunca, tem que estar junto de novo e fazendo, e criando, e É lutando, e responsabilidade acreditando. de todos nós, né, Paulo? Acho que Kofi Annan criou o pacto para realmente trazer o olhar humano para as organizações, para que também elas sejam responsáveis, né? Maravilha. Então não dá só para o governo fazer, não dá só para o empresário Isso fazer. aí. Então, como é que a gente une, né, todo o primeiro, o segundo e o terceiro setor em um propósito só, né? É isso aí. Então, assim, até gostei muito do nome do podcast, né? E aí é da nossa conta. É da nossa conta, sim, né? É da nossa conta. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que eu tinha fazer, você já respondeu. É da nossa conta, sim. Meu amigo, eu estou felicíssimo da vida com a sua. Eu queria que você aproveitasse e deixasse aqui para a sua câmera de cá, se quisesse, para o seu pessoal que vai lhe assistir. Né? Ele voltou. Ó. Perdeu o agradecimento, viu? Chegou. E aí, Eu quero agradecer mesmo, né, a vocês por essa oportunidade. Eu acho que estar aqui já é uma iniciativa para o isso aí. que a gente pretende fazer, né, dentro do movimento do Hub ODS É isso aí. na Bahia. Então, acho que esse é só o primeiro passo. Eu falo que a relação com o pacto começa numa paquera, depois isso vai aí. para o namoro e vai para o casamento, que é a sustentabilidade da relação. Tá perfeita a comparação. Então, obrigada, Fernanda. Aí espero que você também tenha vivido um pouquinho do universo Pacto Global nesse lógico. tempo, falando que hoje o Pacto Global da ONU Rede Brasil é a segunda maior rede do mundo e, por que não, de repente, fazer com que a Bahia seja também um grande estado aí contribuindo para esse movimento. Se depender da gente, pode contar com isso. Obrigada. Eu quero agradecer, muito obrigada, Paulo, mais uma vez aqui, de estar trazendo temas tão interessantes para a gente, debatendo aqui na Associação Comercial da Bahia, falando a respeito do Pacto Global, que eu acho de extrema importância, porque muitas vezes quem está assistindo em casa se vê muito nas emissoras de TV, em reportagens, vários intelectuais ali discutindo a respeito do pacto, e às vezes não se aderem tanto, não estudam tanto o assunto. Eu acho que agora tem a oportunidade de estar inseridos nesse assunto, já que é tão benéfico tanto para as empresas
quanto para toda a sociedade. Então, parabéns, Renata. Eu acho que é Obrigada. de extrema importância o seu trabalho. E é muito, e traz ainda, Paulo, para a gente um orgulho muito grande por ser uma mulher baiana neste movimento de grande importância que trará benefícios não apenas para o lado empresarial, mas para toda a sociedade. Obrigada mais uma vez pela sua presença aqui, né, Paulo? Obrigada Valeu. a Gente, vocês. eu não posso esquecer de dizer que tem que, como é que você fala, compartilhar, dar um like, não é isso? Like, sim, Like, compartilhar, né? Tá dizendo que isso tem que aí. fazer isso. É tipo isso É, mesmo. tá? né? Então, para que as pessoas divulguem, para que as pessoas entendam que a gente está aqui fazendo, que essa intenção nossa é da nossa conta. Eu queria fazer um brindezinho aqui a gente. Tintim, Tá é certo? água, viu, A água, gente? gente. A pau na máquina, se a gente tiver as fotos dessa aqui que é importante, pau na máquina. E vamos nessa. Fernanda, muitíssimo obrigado. 2025 promete, né, Paulo, Obrigada. para a gente contar com a associação aí vai ser fundamental Com certeza. para essa construção. Eu Obrigada. acho que é viu? importantíssimo e muito obrigado a você e parabéns pelo belíssimo trabalho. Eu estou muito orgulhoso de ter recebido você aqui. Espero que você tenha gostado também. Muito Gente, bom. pau na máquina. Até a próxima. Vamos nessa. Obrigada. Até a Valeu. próxima.